Fala, pequeno gafanhoto. Esse é mais um episódio do Acupuntura Sem Frescura. Meu nome é Leandro Galvão e hoje falarei a respeito das múltiplas características e funções dos pontos de acupuntura. E para iniciar a nossa série de vídeos, hoje eu falarei de um ponto muito especial que eu tenho certeza que você já utilizou. O ponto VC17. O nome do ponto VC17 é Dan John. Dan John, se a gente traduzir os ideogramas, a gente vai chegar à conclusão que Dan John remete a pericárdio. Ou seja, o nome do ponto, ele já sugestiona o efeito. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai entender mais coisas a respeito disso. Em relação ao VC17, primeira coisa que a gente tem que discutir é a respeito da sua localização. VC17, ele tem endereço, ele tem em casa. Ele está localizado no Renmai, no vaso concepção, que passa em cima da linha média anterior. E a referência de localização do ponto VC17 é o quarto espaço intercostal. Então, como nós fazemos a localização do ponto? Palpamos o osso externo, localizou o manubrio external externo, busca lá através da palpação os espaços intercostais. VC17 está na linha do quarto espaço. Alguns autores utilizam como referência para a localização de VC17 a papila mamária. Mas cuidado! No que diz respeito à localização do ponto em homem, é muito fácil você utilizar a papila mamária como referência. Mas em relação à mulher, você perde um pouquinho em termos de localização. Então o ideal é utilizar o quarto espaço, tudo bem? Realizar uma palpação na estrutura, localizou o quarto espaço, ele está na linha média, lá no meio. VC17. E o que torna esse ponto tão especial, justamente é características, é os grupos específicos que ele compreende. Porque um ponto pode apresentar diversos atributos importantes. Então vamos lá, para o primeiro, e diga-se de passagem, é o que eu mais gosto. VC17 pertence a uma categoria de pontos chamado pontos Hui. Traduzindo, pontos de influência. E VC17, ele é essencial para influenciar uma substância fundamental que vocês conhecem como Qi. Então VC17 influencia o Qi, influencia em quais aspectos? Ele influencia em relação à formação, tudo bem? E além da formação, VC17 ele influencia a dinâmica de movimento do Qi. Como assim, professor? Dinâmica de movimento. É óbvio, pequeno gafanhoto. Vocês aprenderam que o Qi, ele possui 4 movimentos básicos. O Qi ele pode entrar, ele pode descer, ele pode subir e ele pode sair. Subida, descida, centrípeto, centrífugo. Então a dinâmica do Qi compreende essas 4 características, certo? E VC17 é capaz de influenciar essa volatilidade, esse movimento. Então, dentro desse contexto, se a gente parar para pensar, VC17 pode influenciar todo o processo de formação e tonificar o Qi do corpo, e também pode influenciar essa dinâmica de movimento e tratar processos de estagnação de Qi. Beleza? E considerando o nosso recurso de tratamento, a acupuntura, a partir do momento que a gente utiliza agulhas para dar comandos no corpo, a gente consegue ampliar isso, porque existe uma máxima em medicina chinesa. A ponta da agulha direciona o Qi. Se a ponta da agulha direciona o Qi, eu posso utilizar o agulhamento em VC17 para influenciar e direcionar esse movimento. Por exemplo, o Qi apresenta 4 movimentos básicos, certo? E sempre que o Qi está falhando, ocorre um fenômeno chamado fenômeno de inversão. Alguns autores chamam o fenômeno de inversão como inversão de fluxo. Vocês conhecem como Qi rebelde, Qi em contracorrente, ou seja, uma condição onde o Qi ele não consegue seguir o seu fluxo natural. Aí ele inverte a sua dinâmica de movimento. O Qi do pulmão, por exemplo, ele não tem um movimento descendente? O Qi do pulmão, quando você respira, ele entra, quando você inspira, ele desce. Então o que prevalece é descida. Se porventura o Qi do pulmão ele entra em contracorrente, ao invés de descer, ele sobe, por consequência, você começa a evoluir com alguns sinais e sintomas importantes, como por exemplo, tosse, dificuldade respiratória, respiração estertorosa. O pessoal da fisioterapia gosta muito desse nome, é o tal do estertor crepitante. Tudo bem? Tudo inversão de fluxo do Qi do pulmão. A apneia do sono,
Se chega no período noturno, você deita na cama, aí quando você respira, ao invés da respiração surge um rugido, é o tiro pulmão entrando em contracorrente. E uma forma de tratar todas essas condições clínicas é agulhando o ponto VC17 para baixo. Beleza? E o mesmo processo se aplica, por exemplo, ao tiro estômago. Se a gente parar para pensar no tiro estômago, ele tem um comportamento muito parecido. O tiro estômago, ele entra e ele desce, certo? Digestão. O estômago processa o tiro dos alimentos, depois ele descende em direção ao intestino delgado. Se porventura o tiro do estômago perde o seu potencial de se manifestar, não consegue descer, ele sobe em contracorrente. E qual é o resultado disso? Disfagia, né? Dificuldade de deglutição, soluço, a inversão de fluxo do tiro estômago, náusea, vômito. Aí a proposta do tratamento é colocar o tiro de volta no lugar, agulhar VC17 para baixo. Tudo bem? Insônia, ansiedade, é o Ti subindo para sua cabeça e se movimentando, perturbando o seu Shen, certo? Hipertensão arterial sistêmica, não é uma condição onde o Ti está subindo em contracorrente? Avalie os sinais e sintomas, rubor facial, tontura, dor de cabeça. Alguns pacientes referem um zumbido importante no ouvido, tem que colocar o Ti para baixo com VC17, beleza? Então ele vai influenciar o movimento e vai ajustar aí o fluxo de Ti. Vai colocar onde tem que ser colocado. Tudo bem? Além de ser o ponto de influência do Ti, ele apresenta outros atributos importantes, como por exemplo, VC17 é o ponto mudo pericárdio. Lembra que o nome do ponto, Dan John, pode ser traduzido como pericárdio? É o ponto mudo pericárdio. Aí o que o ponto mu faz? Qual que é a característica? O caractere mu ideograma dá a ideia de coletar, angariar, ou seja, VC17 é o ponto onde o Ti do pericárdio ele é coletado, ele se aglomera, tudo bem? Ele é angariado. Se é um local onde eu tenho alta concentração de Ti, eu posso utilizar VC17 para influenciar aí as funções do pericárdio. E para quem estudou medicina chinesa clássica, sabe que o pericárdio, o Xinbao, o envelope do coração, ele apresenta várias funções importantes. E ele é muito recrutado na esfera psicossomática. Vocês utilizam muito o VC17 para tratar alterações emocionais, doença de saúde mental. E por que funciona muito bem? Porque o pericárdio na medicina chinesa, ele é como se fosse um filtro de emoções. Ele que protege o imperador do corpo. Ele envelopa o coração impedindo que fatores internos, taxações emocionais, perturbem o seu coração, o seu Shen. Por isso que é muito utilizado aí na esfera de doenças mentais. Ansiedade, depressão, enfim. Além de seu ponto mudo pericárdio, VC17 ele compreende uma combinação de pontos prevista no Imperador Amarelo, que é a combinação Mar de Ti, onde você utiliza um conjunto de pontos específicos que são capazes de influenciar a substância fundamental. VC17 combinado com VG14, VG15 e E9. Vai influenciar o Ti do corpo, tudo bem? Isso em todas as esferas, movimento, formação, é essencial para resgatar o Ti, olha que importante. E uma última característica que deve ser considerada, que tem relação com a localização do ponto, é a área-alvo. VC17 tem como área-alvo o aquecedor superior, tudo bem? E ele é ponto de influência do Ti. Olha que legal! Para que nós utilizamos o VC17 na prática clínica? Para correção de postura do paciente. Por exemplo, se o cara tem uma postura cifótica, o ombro rodado para frente, como é que está o Ti torácico dele? Não está contraído? Fraco. Quando você agulha o VC17, você faz isso, ó. Você abre o tórax. Então é essencial, por exemplo, a correção de uma postura cifótica. Se a gente for pensar em depressão, depressão não é uma condição onde o coração ele se coloca à frente do pulmão? Perdão, ao contrário. Uma condição onde o pulmão se coloca à frente do coração? Olha isso aqui, ó. Pulmão ele está se colocando à frente, tudo bem? Por consequência, o fato dele estar à frente do coração, a alegria não se manifesta. Por consequência, quem prevalece é a tristeza. Quando você agulha VC17, você faz isso. Você coloca o pulmão de volta no lugar,
o sopro dele se manifesta, o coração fica à frente, aí fica tudo certo. Você consegue equalizar a alegria em relação à tristeza. Tudo bem? Então é muito utilizado para o tratamento de depressão. E o fato de ter como área-alvo o aquecedor superior, ele vai influenciar essa região aqui, ó. Aqui quem manda é VC17. Então, por exemplo, ele pode ser utilizado para palpitações, pode ser utilizado para distúrbios de lactação. Por exemplo, se eu direciono para cá, eu vou influenciar tecido mamário, tudo bem? Então, problemas relacionados à ejeção do leite, por exemplo, ou até processos inflamatórios, como uma mastite, certo? Então, tem como área-alvo essa região. Pode ser utilizado para força da voz, uma vez que o títorax é responsável por isso. Tudo bem? Então, pessoal, o recado está dado. VC17, vários atributos, um ponto que possui um significado clínico importantíssimo. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Boa semana e boa sorte.